Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Tudo na santa paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, mais um dia, mais uma noite. Para a glória de Deus, estamos aqui, né? Para ouvir a palavra de Deus, tomar posse das bênçãos do Senhor, né? Continuar orando, perseverando em Deus, em tudo aquilo que a gente precisa da parte dEle. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Números, capítulo 11, onde a palavra do Senhor diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Por que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Conheci eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me fizesse, que levasse ao colo, como aio leva o que cria, a terra que jura-te a seus pais? Onde teria eu carne para dar todo este povo? Porventura, contra mim chora, dizendo: Dai-me nós carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fizeres comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Oh glórias, eita Deus, eita meus irmãos, lidar com gente, lidar com o povo não é brincadeira, né? Carregar a responsabilidade, né? Como servo de Deus, de guiar um povo, né? De orientar. Quanto mais um povo murmurador, um povo que reclama de tudo, que nunca está satisfeito com nada, que cobra do outro sempre tudo aquilo que quer, né? Muitas vezes a gente, por ter a presença de Deus, servir a Deus de verdade, fazer as coisas para Deus com amor, com obediência, com temor, muitas vezes as pessoas se aproveitam, né? Da situação, da unção do irmão, do poder de Deus que opera na vida daquele que busca mais, que tem mais uma vida com Deus. Sempre tem alguém, né? Para querer colocar suas cargas pesadas sobre os ombros. Mas como diz o ditado, ninguém é de ferro, né? Aqui Moisés, coitado, guiava um povo, né? E tudo esse povo vinha a Moisés, porque sabia que Moisés falava com Deus. Tudo que Moisés pedia a Deus, Deus dava. Tudo que Moisés falava com Deus, Deus ouvia. E esse povo colocava a responsabilidade nas costas de Moisés. Em tudo que eles precisavam, eles iam para Moisés. Era uma reclamação, era uma murmuração de lá, uma murmuração de cá. Moisés chegou ao ponto de pedir a Deus para matar ele, que ele já não aguentava mais. Tem situações nas nossas vidas, meu irmão, que o cargo é tão pesado, o fardo é tão pesado, que a gente dá vontade de chutar o balde, dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar, largar tudo. Mas quando a gente tem Deus, né? Quando a gente é guiado por Deus, quando a gente tem um propósito de Deus nas nossas mãos, aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus determinou para nós, porque para cada um Deus tem algo, né? Entrega algo. Então a gente tem que suportar por amor a Deus, fazer por amor a Deus, enfrentar as lutas, as coisas por amor a Deus, suportar murmurações de pessoas, reclamações de pessoas por amor a Deus. Às vezes a gente por amor a Deus é humilhado, né? É xingado, é invejado, né? Por amor a Deus a gente suporta tudo, porque Deus não ia nos dar um fardo que a gente não pudesse carregar, né? Deus não ia colocar algo nas nossas mãos se Ele não nos ajudasse, se Ele não nos capacitasse. Mas tem momentos das nossas vidas que a cobrança é tanto para nós, servos de Deus, para gente que fala de Deus, prega a palavra de Deus, né?
para a gente que conduz um povo, né, pela orientação de Deus. E a gente que tem uma vida com Deus, meu irmão, vou te contar que não é fácil não. Tem peleja. Moisés aqui, por ser um servo de Deus, andar nos caminhos do Senhor, era obediente, era guiado por Deus todo o tempo, orientado por Deus todo o tempo, mas chegou uma hora que ele não aguentou, né? Porque tudo aquele povo pedia a ele para providenciar, para arranjar, para arrumar, ele que tinha que estar parte de tudo. Imagine o peso, o fardo para Moisés, como não era carregar, guiar aquele povo, né? O quanto ele não ouvia, quanta murmuração ele não presenciava, quantas contendas ali ele não presenciava. Mas ele tinha que suportar tudo aquilo por amor a Deus, por obediência ao Senhor. De tanto ele chegar e falar para Deus, né? Que para Deus matar ele, para Deus levar ele, porque ele não estava mais suportando aquilo. O que a palavra me chama a atenção, que ainda, meus irmãos, que a gente ore por pessoas, fala de Deus para ela, né? Intercede por ela. Muitas vezes a gente pega a guerra dos outros, né? Vai para o joelho orar, vai interceder por ela, mesmo ela sabendo de Deus, as coisas de Deus, mesmo ela vendo que Deus opera ali, elas não querem nada com Deus, mesmo ela vendo os sinais de Deus, as maravilhas que Deus faz, os milagres que Deus opera, e ainda assim elas não querem uma vida com Deus, elas querem que a gente, as pessoas ora por elas, interceda por elas, peleja por elas, mas elas mesmo não querem pelejar com Deus, elas mesmo não querem se esforçar com Deus para ter o seu milagre, para ter a sua cura, né? Tem fardo nenhum a gente aguenta suportar sozinho. Ninguém aguenta carregar fardo de ninguém sozinho. Se a gente não for para Deus, não entregar nas mãos dele, não colocar a situação diante dele, porque a gente acaba se fadigando. Tem peleja que não é para nós, tem peleja que é para Deus, porque Deus faz a gente faz o possível e Deus faz o impossível. Até o possível que a gente faz, meus irmãos, Deus tem que estar no meio, porque senão a gente não aguenta. Mas o impossível da minha vida e da tua, é Ele que entra, é Ele que faz. Então, muitas vezes, as pessoas elas já ouviu de Deus, já recebeu de Deus, Deus está falando, Deus está mostrando sinais, está fazendo milagre. Ela conhece o operar de Deus através da vida da outra. Deus já falou para ela, mas ela, de verdade, ela não quer ter uma vida com Deus. E muitas vezes é com esse tipo de pessoas que a gente dá vontade de largar de mão, deixar de mão, parar de orar, de buscar, porque é muito difícil a gente lidar com o povo, lidar com gente. A gente está ali orando, perseverando por ela, intercedendo por ela, pedindo a Deus por ela, mas elas não se esforçam, elas não buscam a Deus como deveria buscar, ela não pega as direções que Deus dá, bota em prática, e aí a vida continua, as coisas continuam acontecendo, porque nada ela quer praticar as coisas de Deus, nada ela quer pegar as coisas que Deus fala. Eu e você, para pegarmos uma guerra, uma luta de alguém, para a gente ir até alguém, para a gente interceder por alguém, temos que nos revestir antes, temos que orar antes, né? Descer o nosso joelho, porque a gente não vai ficar carregando carga de ninguém, pegando luta de ninguém. Muitas vezes Deus dá aquela luta ali para aquela pessoa, Deus quer que ela vá para o joelho, Deus quer que ela persevere nele, né? E às vezes a gente toma frente, vai orar por ela, vai buscar por ela, vai tomar frente por ela, mas muitas vezes Deus, Ele quer fazer algo na vida daquela pessoa, mas Deus quer que aquela pessoa vá para Ele, né?
que se ajoelhe perante a Ele, que se derrame perante a Ele. Ainda que eu e você oramos por algumas pessoas, intercedemos por alguma pessoa, Deus opera sim, Deus faz um milagre sim, mas Deus, muitas vezes, ela quer daquela pessoa, porque aquela pessoa ali, ela sabe como Deus opera, ela já viu o operar de Deus, né? Então, muitas vezes, ela não quer buscar, ela só quer receber do irmão, da irmã, oração, intercessão, palavra, e aí, não busca da parte de Deus, não busca. Eu, meu irmão, se eu buscar por você, se eu orar por você, quando eu desço o meu joelho para orar por você, quem vai me encher da presença de Deus sou eu. Quem vai ser tomada pela presença de Deus sou eu. Quem vai ser cheia do Espírito Santo de Deus sou eu. Você só vai receber a oração. Você só vai receber de Deus. Mas você não vai ter experiência com Ele. Ele não vai falar contigo. Você não vai sentir a presença dEle. Você não vai saber como é ter uma vida com Deus. Então, quanto mais eu busco, mais eu tenho de Deus. E você que só está esperando que eu busque por você, que eu ore por você, como é que você vai ter uma vida com Deus se você esperar só que alguém vai até você? Mas você pode ir para Deus. Você pode chegar diante de Deus e se derramar. Você pode, diante de Deus, colocar a tua situação na mão dele. Você pode ter intimidade com ele. Você pode falar com ele o quanto você quiser, a hora que você quiser. Não ficar só dependendo de oração. Porque muitas vezes Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer mudar a tua situação. Deus quer ter uma experiência contigo. Mas através da minha oração você não vai ter. Através da minha intercessão você não vai ter. Você vai ter quando você resolver viver a tua vida com Deus. Você ter uma vida com Deus. Aí você vai passar a conhecer este Deus. Mas enquanto eu estiver buscando por você, orando por você, intercedendo por você, eu é que vou sentir de Deus, eu que vou me encher de Deus, eu que vou estar na cobertura de Deus, debaixo da proteção de Deus. Por isso que é importante, ainda que a gente ore por alguém, ainda que a gente interceda por alguém, mas tem guerra, tem luta, tem peleja, que é da pessoa e de Deus. Nem eu, nem você podemos tomar a frente. Muitas vezes você está orando por uma pessoa, intercedendo por ela, que você não sabe nem a guerra que ela está passando. Você não sabe nem o que ela, como é a vida dela com Deus. E você toma a frente. E você não sabe que aquela batalha ali, aquela guerra ali é entre ela e Deus. Porque Deus que às vezes quer conserto, às vezes Deus quer que ela fique na posição, a Deus quer, às vezes quer botar ela no prumo. Entra você na situação dela, entra você na guerra dela, sem conhecer o problema que ela está passando. Muitas vezes você está pegando um fardo que não é teu, pegando uma guerra que não é tua, tomando a frente de algo que não é para você fazer. É para você entregar nas mãos de Deus. Então tome muito cuidado. Quando você for à frente, tomar o fardo de alguém que tu não sabe como é a vida dela com Deus. Você não sabe se ela está na obediência ou não. Cuidado quando você pegar uma guerra de alguém ali para lutar por ela. Porque muitas vezes é Deus e ela. E você vai tomar frente, empatar aquilo que Deus tem que fazer na vida dela. Glória a Deus por esta palavra. Não é fácil a gente conduzir um povo, não é fácil a gente estar falando de Deus o tempo todo, principalmente para pessoas que não querem nada com Deus, não querem viver uma vida de verdade com Deus. Muitas pessoas, elas passam por uma situação difícil, ela está vivendo tribulação, ela está vivendo perturbações na vida, ela está tendo levante, ela muitas vezes ela está passando por tantas coisas. A gente chega, fala de Deus, fala como Deus age, como Deus opera, ela ouve ali e não quer nada com Deus. E a gente fica se acabando com o joelho no chão, se matando, orando às madrugadas. E ela não quer uma vida com Deus.
Então a gente tem que lutar, pelejar por pessoas sim, não podemos deixar de orar por ninguém, mas a gente tem que saber que luta, que guerra a gente está pegando, né? O que é que a gente está entrando em uma guerra que não é nossa, né? Tomando a frente de algo que não é para nós tomarmos. Então a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Se você já falou para aquela pessoa de Deus, já pregou para ela, já falou como Deus opera, ela já viu o operar de Deus através da tua vida e ela não quer nada com Deus, tu vai ficar perdendo tempo, tu vai ficar se matando às madrugadas, orando por aquela pessoa que ela não quer nada com Deus. Você vê que ela não quer buscar a Deus. Ela prefere às vezes ficar do mesmo jeito, na mesma situação, porque ela não quer uma vida com Deus. Ela não quer viver nada com Deus, não quer ter nada com Deus. E a gente só ora e entrega nas mãos de Deus, que no momento certo, o que tiver de ser, o que Deus tiver de fazer, Ele vai fazer. Agora é maravilhoso quando a gente ora por uma pessoa, né, que deseja ser curada, que deseja ser liberta, né, que tem vontade de conhecer a Deus, né, que quer viver uma vida com Deus. A gente se esforça, né, orando pelas pessoas. Eu, meus irmãos, quando eu desço o meu joelho, eu oro por tantas pessoas, eu coloco nas minhas orações tantas pessoas, eu apresento a Deus a vida de tantas pessoas e mando Deus entrar na situação deles, no que eles precisam, no que eles necessitam da parte de Deus. Eu digo a Deus, eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão precisando, como é que eles estão na tua presença, mas o Senhor sabe. E o Senhor, se for da tua vontade, o Senhor entra lá. Muda a história, muda o cenário, cura, liberta, né? Glória a Deus. E aqui Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Que pusesse esse povo, né, sobre mim, a carga de todo este povo. Ele ali questionou a Deus. Porque Deus permitiu ele carregar aquele povo todo, conduzir aquele povo todo, né? Ele não pediu a Deus para ser o Moisés que ele era. Ele não pediu a Deus para conduzir aquele povo. Ele não pediu a Deus para, né, ir carregar todo aquele povo. Foi Deus que escolheu a ele, né? Por isso que ele suportava, por isso que ele obedecia, mas que não era fácil para ele conduzir aquele povo, principalmente um povo teimoso, um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que quando queria manjar do céu pedia, quando queria pão, quando queria carne, quando queria água, o povo não se esforçava, não ajudava ele em nada, só reclamava. Imagine, meus irmãos, para um servo de Deus que conduz uma quantidade de pessoas que só sabe reclamar, murmurar, que nunca nada tá bom, nunca tá satisfeito com nada. Nossa, mas é difícil. Deve ter sido muito difícil para Moisés, né? A gente lidar com algumas pessoas, né, que a gente já cuida em oração, que a gente já fala de Deus, que a gente leva a palavra, a gente já vê como essas pessoas reagem, como agem, né? Quando a gente já vê o comportamento dessas pessoas, quando a gente já tem esse cuidado, quando a gente já ora por eles, fala de Deus para eles, e a gente vê neles, em alguns que não quer nada com Deus, não quer saber de Deus, mas quer oração, quer intercessão, quer que a gente derrama as madrugadas, quer que a gente entre em consagração para libertação, mas elas em si não querem nada, né? Mas glória a Deus que Deus nos dá força, Deus nos ajuda, né, a ter força para orar, para buscar por este povo. Deus nos dá paciência. É o que eu tanto peço a Deus todos os dias nas minhas orações, que Deus me dê paciência em dobro, que Deus me dê mansidão, para eu saber lidar com as pessoas, para que eu possa saber conduzir as pessoas, né? Que Deus me ajude, né? Porque eu tenho amor e temor às coisas de Deus.
eu faço com amor, eu gosto de interceder, eu gosto de orar pelas pessoas. Eu não meço esforço quando alguém me peça uma oração. Eu desço as minhas madrugadas botando muitas vidas nas mãos de Deus, mas muitas vezes também eu não sei qual é a peleja dela, eu não sei como é a vida dela com Deus, eu não sei se ela está na obediência, eu não sei se ela está fazendo a vontade de Deus, né? E muitas vezes a gente tem que pedir a Deus sabedoria para conduzir essas pessoas, saber lidar com essas pessoas, ter paciência, para que não venha o desânimo, né? Para que a gente venha desistir delas, porque o nosso foco aqui não é desistir das pessoas, é orar por ela, é ganhar a alma delas para Jesus, né? É continuar perseverando a Deus por elas, mas não é fácil. Não é fácil você falar de Deus para quem não quer nada com Ele. Não é fácil você falar assim para aquela pessoa: Deus tem um propósito para você, Deus quer mudar a tua vida, Deus tem uma grande história na tua vida, Deus quer mudar o teu cenário, Deus quer te curar. Muitas vezes Deus ali está falando que basta ela tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo, e ela fica ali, né, resistindo, às vezes por causa de uma coisa que ela acha que é boa, que o mundo oferece, e ela não abre mão daquilo que ela se delicia, daquilo que ela se diverte, e ela acha que se ela se converter, entregar a vida na mão de Deus, se endireitar nos caminhos do Senhor, que ela não vai fazer mais isso. E aí ela perde muitas coisas que Deus tem para ela, e a gente fica ali falando de Deus, insistindo, falando, pregando, né? Porque Deus não desistiu de ninguém, Deus não desiste de ninguém, né? Por isso que a gente não desiste de ninguém, pelo amor de Deus que tem dentro de nós, né, meus irmãos? Vamos continuar orando por este povo, mas quando alguém... Cuidado com as guerras que você pega, cuidado com o fardo que você carrega. Tem fardo que não é para você carregar porque não é teu, não te pertence. Tem guerras que não é para você estar no meio, é Deus e a pessoa. Então tome muito cuidado quando você tomar frente de uma situação, de entrar para orar, porque eu sei, eu falo por experiência própria, quando eu desço o meu joelho para orar por algumas pessoas, que eu conheço a situação, eu conheço o que ela está passando, meu irmão, é difícil, é ataque direto espiritual, é uma guerra quando chega de noite, na madrugada, é uma guerra espiritual que só eu e Deus. Então a gente, quando pega uma luta dessa, quando a gente entra numa batalha dessa, em oração, em prol da vida de alguém que está todo errado, que não está tendo uma vida com Deus, é difícil, a gente sofre muito, mas Deus está aí, né, para nos dar força. Moisés foi até o fim, né, e a gente não vai ser diferente. Vamos perseverar em Deus, em oração, pedir o revestimento dele, a força dele, para que a gente continue orando por essas almas, para que o Espírito Santo convença ela, para que Deus toque no coração, mude os pensamentos, mude as atitudes, para que Deus venha trabalhar na vida de cada um desses que a gente apresenta na mão de Deus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Mais uma palavra de fé, a palavra nesta noite falou teu coração. Glória a Deus, que o Senhor continue falando com você. Amém? Jesus abençoe.